Amém. Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Que maravilha poder estarmos aqui mais uma noite de terça-feira para aprendermos juntos da palavra de Deus, não é? Como é importante, quando eu estava ouvindo a oração da Sheila, a gente pensa nessa dependência de Deus, não é? Do quanto nós precisamos que Deus esteja a todo tempo conosco, cuidando das nossas vidas, direcionando os nossos passos. E eu tenho ouvido durante todos esses anos, que tenho estado, casado com a Sheila, essa oração lá em casa, né? Então, é maravilhoso, porque Deus tem usado muito a vida dela para a minha vida. São 32 anos de caminhada juntos, e Deus tem sido muito fiel aos nossos corações, através da vida dela na minha vida. Na verdade, ela é a parte boa do casamento. Glória a Deus. Hoje é 25. 32 anos, exatamente 32 anos. Eu sou ótimo de data. Amém. Amados irmãos, palavra de Deus para nossas vidas nessa noite, segue a sequência da série que temos pregado aqui nas terças-feiras. Pastor Alex e os demais irmãos têm compartilhado acerca dos atributos de Deus e como tem sido importante você participar, você estar presente, se alimentar da palavra de Deus, poder aprender, crescer, todos nós juntos, poder abrir o texto sagrado e compartilhar essa palavra do Senhor. Certamente, cada texto lido, cada mensagem pregada aqui nas terças-feiras, tem causado impacto na vida daquele que tem absorvido, que tem entendido, que tem aberto o seu coração para entender a oportunidade que Deus nos dá todas as terças-feiras, nesse encontro, nessa reunião de aprendizado, de ensino, onde essa igreja, a Igreja Gileade do José Walter, tem uma preocupação fundamental, principal, para que esse púlpito seja um lugar de crescimento espiritual, para que as nossas vidas sejam impactadas por Deus, para que nós não nos tornemos apenas uma igreja de movimento. Não, apenas uma igreja de reuniões vazias. Não. Nós somos uma igreja que todas as reuniões onde nós temos esse ajuntamento do povo de Deus, nós nos debruçamos sobre o texto sagrado e nós aprendemos mais para o nosso crescimento, para a nossa edificação como crentes na pessoa de Jesus Cristo. Quero convidá-los a abrir comigo sua Bíblia, na segunda carta do apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, 2 Coríntios, no capítulo de número 12. E hoje nós iremos tratar sobre o socorro do Senhor. O socorro do Senhor. Segunda Coríntios, capítulo de número 12. Verso de número 7. Vamos ficar de pé, irmãos, antes de ler esse texto da palavra do Senhor. Diz assim as sagradas letras: até mesmo sobre esta extraordinária revelações, essas extraordinárias revelações, portanto, para que eu não me tornasse arrogante, foi-me posto um espinho na carne, ou foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar, em algumas traduções, para me esbofetear, para que eu não me tornasse arrogante. Pedi ao Senhor 3 vezes que eu o tirasse de mim, mas Ele me disse: a minha graça te é suficiente, ou a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, de muito boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. Versículo 10. Por isso, eu me contento das minhas fraquezas,
nas ofensas, nas dificuldades, nas perseguições, nas angústias por causa de Cristo. Pois quando sou fraco, então é que sou forte. Podeis sentar. Quando tratamos sobre o tema do socorro do Senhor, nós vamos encontrar em quase todas as páginas da Bíblia Sagrada a providência de Deus, o socorro de Deus na vida de muitos homens e mulheres. São vários os personagens que nós podemos ver, afinal de contas, o socorro do Senhor é uma evidência do agir de Deus na nossa vida, na providência dEle, quando nós estamos precisando da sua ajuda. Portanto, queridos, quando nós abrimos o texto sagrado, nós nos deparamos com muitas histórias onde Deus age de forma sobrenatural, trazendo sobre essas pessoas o socorro dEle, a providência dEle para a vida de muitos. Então, é um tema, o socorro do Senhor é um tema vasto, e nós não teremos dificuldades de encontrar a ação do Senhor na Bíblia Sagrada. Quando nós nos deparamos com esse texto, ou com outros textos, nós encontramos Deus agindo em todas as etapas da palavra de Deus, na vida das mais variadas pessoas. Mas o socorro do Senhor, irmãos, ele é uma ação de Deus mediante uma providência, ou uma urgência, ou uma necessidade humana. Quando Deus vem e traz a resposta acerca de um problema, de uma dificuldade, que qualquer um dos seres humanos possam estar atravessando. Os filhos de Deus, aqueles que buscam ao Senhor, aqueles que entendem a palavra do Senhor, aqueles que têm a Bíblia Sagrada como verdade absoluta, creem profundamente que Deus é Deus de socorro, que Ele não abre mão de erguer suas mãos sobre a igreja, sobre o seu povo, e trazer a resposta diante de uma luta, diante de um problema, diante de uma dificuldade. O socorro, ele pode ser na área espiritual, ele pode ser trabalhado por Deus também nas nossas emoções, e ele pode ser físico ou material, dependendo da necessidade, dependendo da demanda. Um dos livros que nós mais encontramos a palavra socorro, ou a ação clara de Deus, declarada por uma pessoa, é no livro de Salmos. Salmo de número 46, nós encontramos um salmo conhecidíssimo de todos nós. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. O que mais? Socorro bem presente na angústia. Salmo de número 121, verso 1. Eleva os meus olhos para o monte, de onde me vem o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e fez a terra. Salmo de número 124, verso 8. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Mas para não ficar apenas nos Salmos, Isaías capítulo de número 41, verso 10. Esse é um texto que a gente lê muito. Não temas, porque estou contigo. Não te assuste, porque eu sou o teu Deus e te fortaleço. Ajuda e sustento na minha mão direita e fiel. Portanto, queridos, a ação de Deus é clara com que diz respeito ao seu socorro. Nós entendemos também que nas nossas vidas várias foram as providências e tem sido diariamente. Muitas delas não são contempladas por nós, são livramentos espirituais que podem acontecer a qualquer momento. Nas armadilhas do diabo, Deus vem em nosso socorro. Na hora que o silêncio ou o vazio, as coisas estão difíceis para nós, Deus vem com o seu socorro e providência nas nossas vidas. De forma presente, objetiva, clara, transparente, está diante de nós a ação desse Deus
no que diz respeito ao seu cuidado com cada um de nós. Mas, por estar tão claro, irmãos, eu poderia passar a noite aqui citando vários textos da Bíblia Sagrada. Eu quero convidá-los a entender um pouco mais, na perspectiva de Paulo, nesse olhar de Paulo acerca dessa experiência que ele teve. E que você possa abrir sua Bíblia e comigo, juntos, todos nós, possamos caminhar por esse texto que leio, para que a gente possa juntos sair daqui conscientes de que Deus é Deus de socorro, é Deus poderoso, é Deus verdadeiro, que continua agindo no meio da sua igreja. Ele não está parado, Ele não está inerte, os seus olhos estão passeando nesse lugar. Ele consegue contemplar a dor de cada um de nós de forma individual. Aleluia. Aleluia, aleluia. Quantas vezes, queridos, nós não estamos chorando, angustiados, abatidos, e Deus visita com seu socorro nas nossas vidas. Mas o texto que li nos chama a atenção para refletirmos de uma ação de Deus um pouco peculiar daquilo que a gente costuma ver na palavra de Deus. Talvez esse caso, esse fato, esse episódio seja inédito no que diz respeito ao socorro, à providência, à compreensão daquilo que Paulo quer transmitir para a igreja de Corinto. Na preocupação de entender que há um socorro e uma ação de Deus em áreas da nossa vida que muitas das vezes nós não percebemos, que na verdade é o maior dos socorros para cada um de nós. Da clareza desse texto para a minha vida e para a sua vida nessa noite. O texto, no versículo de número 1 ao 6, nós vamos encontrar o relato de Paulo, não precisa ler, mas num resumo aqui, numa síntese dessa perícope, desse trecho, nós vamos encontrar Paulo tendo uma experiência. E ele usa a terceira pessoa para descrever, dizendo que um homem, se no corpo ou fora do corpo, ele não sabe, teve uma experiência há 14 anos atrás, de ter ouvido de Deus palavras inefáveis, palavras que não poderiam ser expressadas com palavras humanas. É uma experiência tão profunda, tão dentro daquele ser, daquele homem tão imperfeito, e ele tem essa experiência com Deus. Vejam bem, queridos, que o socorro ele vem para trazer solução de um problema. Para trazer solução de um problema. E a causa do problema de Paulo é porque ele havia tido essa experiência com Deus. Veja bem, ele havia tido uma experiência profunda espiritual com o Senhor. Ele contempla algo inédito, ele tem uma experiência profunda, e isso mexe com áreas da sua vida. E ele, no versículo de número 7 que lemos, ele vai dizer que há um problema em ver a ação de Deus, em ver o sobrenatural e não saber lidar com isso. E quando há um problema na vida do cristão, para que isso possa de alguma forma desviar a sua mente, a sua visão de Deus, ele diz que foi posto um espinho na carne. É um problema, é uma dificuldade, necessidade de socorro. Toda dificuldade há necessidade de uma providência, de uma saída, de uma porta aberta, de um escape, de uma resposta. Há uma necessidade. Foi-me posto um espinho na carne. Mas não apenas isso, ele diz a origem desse espinho. Ele diz que esse espinho é um mensageiro de Satanás. Nós temos que aprender uma coisa importante nessa primeira fase da leitura. É que o mensageiro de Satanás, que traz o espinho, que traz a dor, que traz o sofrimento, que ninguém sabe exatamente o que é. Até porque, para que todos possam ser contemplados com alguma dor também, compartilhando com a dor de Paulo, porque se ele diz exatamente o que era, a gente ia especificamente
identificar o que era a dor. Mas quando a dor ficou no anonimato, é apenas um espinho, há apenas especulações acerca desse sofrimento. Então, o sofrimento de Paulo, ele casa também com o meu sofrimento. Ele casa também com a minha dor. Por isso, ele diz que o mensageiro de Satanás é o portador, é aquele que produz o espinho na carne de Paulo. Nós temos que entender que assim como Jó, o diabo só faz algo com a vida de alguém quando Deus permite. Então, no caso de Paulo, não foi diferente. O espinho que estava na carne de Paulo havia um propósito. Qual era o propósito, pastor? Não permitir que o orgulho viesse ao coração de Paulo, para que ele não se exaltasse. Esse era o objetivo. Portanto, nós vemos uma dor, um sofrimento, uma demanda, uma preocupação, um problema, mas nós vemos uma causa, nós vemos um propósito, para que ele não se exaltasse. O espinho na carne é uma metáfora que Paulo usa, para descrever essa aflição, que nos faz entender que não era algo passageiro, não era algo que vinha e doía apenas um momento e ia embora. Não, era uma dor contínua. Ela dolorosamente, continuamente, um espinho na carne. Muitos especuladores, estudiosos, começam a dar palpite sobre esse espinho. Era um problema emocional? Era cegueira? Era uma dor de cabeça? Era uma perturbação no seu ministério? Diversas especulações, diversas ideias acerca do que era realmente esse espinho. Mas Paulo, identificando a origem, que era mensageiro de Satanás, sugere para nós, deixa sugestivo para nós, deixa claro para nós, que essa provação era uma provação permitida por Deus. Assim como na história de Jó, como falei, Deus permite a ação de Satanás com um propósito maior na vida de Jó, da mesma forma na vida de Paulo. E o propósito é declarado. Para quê? Para que essa aflição não deixasse que a humildade fosse embora do coração de Paulo. Irmãos, eu tenho que concluir alguma coisa sobre esse primeiro momento de Paulo. E a conclusão é que o espinho na carne foi o socorro de Deus para que Paulo não se corrompesse e não se orgulhasse. Conseguem entender? Que nem todas as vezes o socorro de Deus é gostoso de se viver, agradável. Nem todas as vezes o socorro de Deus é algo que vai ser prazeroso e vai fazer com que a gente sorria. O socorro de Deus para a vida de Paulo, no que diz respeito a esse sofrimento, tinha a ver com não perder Paulo nem o seu coração. Era o socorro de Deus para ele. Por isso que a gente precisa entender que nem todas as vezes, queridos irmãos, que estivermos vivendo momentos difíceis da nossa vida, é para o nosso mal, é para a nossa perdição. Pode ser a ação de Deus, como se fosse o socorro do Senhor, para que a gente não se desvie. Pode ser que você se questione, pastor, por que eu não chego naquele objetivo? Por que as coisas não acontecem na minha vida? Porque você talvez não esteja preparado para receber algo que você deseja. Pode ser que você se perca por causa disso. Pode ser que você jogue fora a sua fé. Pode ser que seu coração se corrompa. E como socorro do Senhor, que muitas das vezes é interpretado como mal, é trazido para nós como bênção para nossas vidas, para nos manter no caminho dele, temente a ele. O espinho na carne foi o socorro do Senhor para livrá-lo do seu orgulho. Olha o que o John Piper, escritor, teólogo, contemporâneo a nós, ainda vivo, ele diz: o espinho da carne foi uma dádiva dolorosa de Deus. É difícil imaginar um presente melhor para Paulo do que algo que o mantém humilde.
Deus sabia que as revelações celestiais que Paulo experimentou poderiam levar ao orgulho. Então ele deu a Paulo um espinho na carne, para mantê-lo humilde e dependente da graça de Deus. Esse espinho não era apenas uma aflição, mas um mensageiro de Satanás, permitido por Deus para um propósito divino. A resposta de Deus às orações de Paulo para remover o espinho foi: a minha graça te basta. Isso nos mostra que em nossa fraqueza, a graça de Deus é suficiente. O seu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Segunda coisa que nós identificamos nesse texto, queridos, é que Paulo faz um pedido, como disse Piper, por 3 vezes. Ele ora ao Senhor dizendo: atira de mim esse espinho. Tem alguma coisa a ver com a cruz, irmão? Quando eu estava lendo esse texto, eu lembrei de Jesus também fazendo 3 orações. Mas a cruz era necessária, assim como o espinho na vida de Paulo era necessário. Ele não hesita em buscar o alívio e o conforto divino. Ele ora por 3 vezes. Jesus fez a mesma coisa na cruz. Uma oração sem a resposta desejada. A resposta do Senhor foi: a minha graça te basta. A graça do Senhor. E nós vamos caminhar para o final, porque agora a gente vai só falar sobre essa questão do socorro maior de Deus. Diante de tudo que você tenha recebido do Senhor, a graça do Senhor é o seu maior socorro. É o nosso maior socorro de Deus para a nossa vida. A resposta do Senhor para a oração de Paulo, verso 9, na parte A ele diz: mas ele disse, a minha graça te é suficiente. Em vez de remover a aflição, queridos, o Senhor respondeu a Paulo com uma promessa poderosa. Em vez de tirar a aflição, Deus diz para ele que há algo muito mais poderoso sendo trabalhado dentro dele. Por isso nós temos que entender que o socorro do Senhor vai para além, muitas das vezes, da nossa compreensão. Vai para além da nossa capacidade de perceber a ação de Deus. Deus continua agindo mesmo quando você não percebe. Mesmo em silêncio, Deus está movendo as águas a teu favor. Todas as coisas que Deus está fazendo nas nossas vidas é para nos levar para o céu, irmão. Todo trabalhar de Deus em meio a dor, sofrimento, deserto, a ação de Deus, no dom de Deus para a nossa vida, é para o nosso bem, é para trabalhar, é socorro de Deus para a minha vida e para você. A resposta do Senhor foi trazendo a resposta e trazendo a promessa poderosa. Embora, irmãos, o espinho não fosse removido, a graça de Deus o capacitaria a cuidar do espinho. Embora você esteja passando por lutas e você não perceba o aparente socorro do Senhor, tenha certeza que Deus já derramou sobre você o socorro dele sobre a sua vida, que vai te capacitar a atravessar esse mar bravio e te levar para um porto seguro, que só Ele pode conduzir a sua vida. Deus tem preparado os nossos corações para entender que muitas coisas ruins dessa vida podemos viver, que muitos mares, terremotos podem vir sobre nós, mas nós temos a graça de Deus na nossa vida, e nós podemos atravessar todos os desertos possíveis, porque Ele está conosco. Sabe por quê? Muitas das vezes a gratidão foge do coração do cristão, porque ele acha que tem que viver a vida, toda a vida, dando tudo certo. Aí a lamúria, a reclamação, começa a lambrer as suas próprias feridas, começa a trazer para si um sofrimento que muitas vezes nem existe, porque quer que todas as vezes as coisas, os planos, os projetos deem certo, que seja êxito, que tenha sucesso.
queridos, nos propósitos da vida, Deus está trabalhando espiritualmente em todas as áreas do nosso coração. Por isso Ele diz que o principal nós já temos. Jesus morreu na cruz, a graça dele já foi derramada sobre nós. Esse socorro ninguém tira de nós. A graça de Deus não depende, irmãos, das nossas obras. Paulo diz isso em Efésios capítulo de número 2, vocês conhecem. Verso 8 e 9, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Eu não fiz nada para merecer. Eu não fiz nenhuma campanha que pudesse desenvolver isso na minha vida. Nada. Porque no verso 9 ele diz, não vem de obras para que ninguém se orgulhe. É dom de Deus. Pastor, eu preciso de um socorro na minha vida. Deus já te deu o socorro, irmão. Jesus já morreu na cruz, esse é o maior socorro. Ele triunfou sobre a morte. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele está no meio da igreja. Ele está conduzindo o seu povo. Ele está trabalhando os nossos corações. Esse é o socorro de Deus para a minha vida e para a sua vida, meu irmão. Nós não fizemos nada para merecer, mas Ele, voluntariamente, de forma poderosa, derramou sobre nós o seu socorro. Paulo, então, tira o olhar das coisas que ele viu. Às vezes a gente escuta relatos de pessoas que têm experiência, e eu percebo que muitas das vezes essa experiência que essa pessoa teve, gera no coração uma vaidade. E aí começa a compartilhar com um tom de vaidade, como se tivesse sido privilegiado por Deus para viver aquele momento, para contemplar aquela visão, para ter aquela experiência com Deus. E começa com uma vaidade, no compartilhar, é como se aquela pessoa, às vezes a gente olha e se sente até sujo, porque alguém é tão especial que teve um nível tão maior, que teve acesso a coisas que eu não tive. Paulo então, irmãos, ele faz ao contrário. Ele tira o olhar daquilo que ele viu, para que isso não viesse invadir o seu coração. Ele entende que o espinho na carne tinha um objetivo, era afastar o coração dele do orgulho, era afastar o coração da altivez, e mergulhar o coração na dependência de Deus. No verso 9, parte B, ele diz, por isso de muita boa vontade, me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo se repouse sobre mim. Sabe o que é que Paulo está dizendo, irmãos? Eu tiro o olhar dessas coisas, para olhar o quanto eu sou fraco, e do quanto eu dependo de Deus. Sabe quando é que a providência do Senhor repousa sobre nós? É quando nós reconhecemos que dependemos dEle para tudo na nossa vida. Enquanto você estiver tentando resolver as coisas do seu jeito, enquanto você estiver levando no peito, na raça, para tentar realizar os seus próprios projetos, você não vai chegar a lugar nenhum. No máximo que vai acontecer é você se cansar dessa vida. Mas quando nós reconhecemos, tiramos a visão de tudo aquilo que nos envaidece e coloca a nossa visão na dependência de Deus, nós conseguimos ver a providência do Senhor, o socorro do Senhor, bem presente na hora da angústia. Aleluia. Sobre as minhas fraquezas eu me gloriarei. Sobre a minha incapacidade eu trarei à tona, para que Deus veja o quanto eu sou miserável e o quanto preciso. Paulo tira esse olhar do terceiro céu e coloca na fraqueza. Paulo quer, irmãos, ser avaliado não à luz daquilo que ele viu, mas da sua incapacidade de fazer alguma coisa sozinho. É importante pensarmos dessa forma, porque nós podemos ser atraídos pelo sentimento, o desejo de querermos de alguma forma ser santarrão demais, irmão.
E isso pode gerar um orgulho em nós, e nós esquecemos que o socorro do Senhor vem para os humildes, para aqueles que reconhecem que precisam de Deus. Em todo tempo, a vida, nós somos desafiados para ter experiência com o Senhor que possam trazer mudança para nossas vidas. E por isso, irmãos, dentro da perspectiva de Paulo, no olhar para o espinho, no espinho na carne, na origem de serem Satanás, e o fato de Deus permitir tudo isso, cai em si e percebe, irmãos, que o socorro de Deus já estava presente, porque a resposta do Senhor foi enfática. Deus não passa a mão na cabeça, Deus não manda ele fazer outra coisa. Deus olha para Paulo e diz: você já tem o meu socorro. A minha graça é suficiente na sua vida. Às vezes, irmão, nós ficamos correndo de um lado para o outro em busca de uma resposta. Às vezes nós queremos ouvir de Deus algo que venha afagar o nosso ego. Às vezes nós queremos vislumbrar ou visualizar alguma coisa sobrenatural. Mas biblicamente a palavra do Senhor já nos revelou que a graça dele foi revelada em nós, dentro de nós, da nossa vida. Paulo disse que a nossa mentalidade mudou, e por mudar a nossa mentalidade, nós podemos viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor na nossa vida. Podemos contemplar coisas maravilhosas em meio ao deserto. Podemos sorrir mesmo quando a lágrima é mais presente na nossa vida. Mas quando nós olhamos, só pode acontecer quando eu olho para Deus e reconheço que sou miserável e que a graça dele habita em nós. Deus faz uma escolha de forma deliberada. É Ele com Ele mesmo. Eu faço questão de trazer 1 Coríntios capítulo de número 1, Paulo diz no verso 26, irmãos, observais o vosso chamado. Não foram chamados de muitos sábios, segundo os critérios humanos. Segundo o critério humano, talvez nenhum de nós estivéssemos aqui. Nem muitos poderosos, nem muitos nobres. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas absurdas do mundo para envergonhar os sábios. Ele escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas, as que são nada, para reduzir a nada as que são, para que nenhum mortal se glorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual da parte de Deus se tornou para nós sabedoria, justiça, santificação e redenção, a fim de que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Aleluia. E aí Paulo empurra esse assunto para o paradoxo entre a força e a fraqueza. Agora Paulo leva uma reflexão de quando usa a terceira pessoa para dizer que um homem, há 14 anos, teve uma experiência sobrenatural, se no corpo, se fora no corpo, ele diz que não sabe. Mas agora, no verso de número 10, ele empurra esse pensamento, esse sentimento, para o paradoxo fundamental para que o cristão entenda que a força e a fraqueza, ela pode ser desenvolvida nas nossas vidas, a partir dessa orientação de Paulo. Por isso, eu me contento nas fraquezas. Verso 10, nas ofensas. Eu me contento, observe, irmãos, Paulo está dizendo, eu me contento, eu fico contente nas fraquezas, nas ofensas, nas dificuldades, nas perseguições, nas angústias, por causa de Cristo. Pois quando sou fraco, então é que sou forte. Percebam o paradoxo que Paulo traz para nós,
e para os irmãos daquela época, ele diz que a fraqueza vai gerar força. É incompreensível na mente humana entender, sem que nós exercitamos a nossa fé em Cristo Jesus, que algo que é fraco pode se tornar forte a partir do momento do meu contentamento na minha fraqueza. Percebam, irmãos, quanto mais eu me alegro porque sou forte por mim mesmo, eu vou enfraquecendo. Porque Deus sai de cena, porque Deus não aparece. Mas quando eu digo, me contentarei nas minhas fraquezas, nas ofensas, nas dificuldades, eu estou chamando Deus para a minha vida. Aí aquela minha fraqueza dá lugar à força que vem dele. Aí o socorro de Deus se estabelece em nós. Por isso, irmãos, a dificuldade de alguns enfrentar lutas da vida. Por isso que não conseguem enxergar o horizonte de Deus. Quando todos estão dizendo que não vai dar certo, alguém que tem experiência de entender que sendo fraco, mas entregando sua vida a Deus, o controle da sua existência, Deus vem, se manifesta e gera força. Você já passou por momentos que você diz, Senhor, eu estou tão fraquinho, eu estou tão fraquinha. Mas quando termina a luta, você olha para trás e diz, meu Deus, como foi que eu consegui passar isso aqui? Se não fosse tu, Senhor. Então Deus conduz a nossa vida, porque eu disse, Pai, eu não posso. Aí o socorro de Deus vem sobre mim. Então Ele começa a me mostrar o norte, as decisões, os caminhos, as coisas começam a ficar mais claras. Mas quando eu não busco o socorro do Senhor, e quando eu não assumo a minha fraqueza, quando eu não me contento, quando eu não me alegro nas minhas fraquezas, nas minhas dificuldades, eu estarei todo o tempo, irmãos, querendo resolver as coisas do meu jeito. Aí cansa, enfraquece, fica mal. Eu quero encerrar com a opinião aqui de alguns teólogos que eu achei interessante, acerca desse paradoxo, a força na fraqueza. Paulo diz que o fato de se contentar com a fraqueza desenvolve nele uma força, e essa força faz com que ele produza. Então, irmãos, o que vai gerar providência e socorro de Deus na minha vida e na sua, é quando eu estou produzindo para Deus, mesmo fraco. Pastor, eu não vou fazer isso porque eu não consigo, não. Vai assim mesmo, irmão. Confia no Senhor. Coloca na mão dEle. Corrige a tua vida o que tem de corrigir. Tira os pecados que tem de tirar. Pede perdão ao Senhor. E vai. Vai, deixa Deus conduzir a tua vida. Porque Paulo diz que é nesse momento que o sobrenatural, a força de Deus, se manifesta em nós. Agostinho de Hipona, ele diz o seguinte: quando reconhecemos nossa fraqueza, então nos apoiamos no poder de Deus. E é através dessa fraqueza que somos fortalecidos pela graça de Cristo. Olha o que diz Martinho Lutero. Aqui, a graça de Cristo é mostrada como sendo forte nas nossas fraquezas. A graça de Cristo é dada a nós em nosso desespero e vazio. É nessa hora que ela se manifesta, no desespero, no vazio, na dor, no sofrimento, na falta de resposta, na escuridão, nas portas fechadas, no deserto, a lágrima derramando no chão, a graça de Deus, o bálsamo, o óleo do Senhor vem sobre nós. É quando todo mundo vira as costas, é quando todo mundo diz não. E Lutero traz isso. Olha o que diz João Calvino. Paulo nos ensina a considerar nossas fraquezas como ocasiões de nos gloriarmos no poder de Deus, que é o que se manifesta em nossa fraqueza. Olha o que diz Charles Spurgeon: nossas fraquezas
são nossas honras. Quando a glória de Deus desce sobre nós, Ele escolhe as coisas que são nada, a fim de exibir a sua própria força através de nós. Olha o que diz John Stott: a força cristã não é uma questão de confiança em nossas próprias habilidades, mas na dependência total da graça e poder de Deus, revelados especialmente em nossas fraquezas. Pastor, eu quero o socorro do Senhor. Ele está aí com você agora. Deus nos socorre. Ele é o nosso socorro. Em nome de Jesus. Vou ficar por aqui. Quero convidar o pastor Alex, agradecendo a Deus pela paciência e por vocês ouvirem essa palavra. Guarde essa porção no seu coração. Deus abençoe sua vida. Queridos, a paz e a graça do Senhor Jesus.